E aí galera, beleza? Tô aqui junto com o Pedro do Laranja Pulsante e a gente vai continuar nosso especial do NBB, agora é a parte 2. Os times que estão ali mais ou menos no meio da tabela, que não estão no nível técnico dos que brigam embaixo, mas que podem até eventualmente surpreender e conseguir alguma das posições de cima. Bom, a gente deixou separado quatro equipes que a gente considera que tem qualidade para brigar, surpreender num eventual playoff ou até mesmo temporada regular. Às vezes a equipe acaba emplacando uma boa sequência e a gente vai falar um pouquinho de cada uma agora. Lembrando que a gente está falando em ordem alfabética. A ordem que a gente fala não necessariamente é o que a gente imagina que vai acontecer no campeonato. Bom, a gente vai começar falando do basquete cearense, que fez um ótimo campeonato no NBB 8, mas decepcionou na temporada passada. A equipe não empolgou, a equipe não teve a vaga aos playoffs ameaçada, mas também a expectativa ficou muito abaixo porque a equipe não conseguiu fazer frente às principais forças. O que aconteceu na temporada de 2014-2015 foi algo surreal. A gente viu Davi Rossetto, sob o comando do Alberto Bial, e os companheiros jogando muito bem, fazendo frente, quase eliminou o Mogi nas quartas de final do NBB 8, e a gente esperava que no NBB 9 o nível se mantesse ou até aumentasse, porque manteve a base e trouxe alguns bons reforços, mas não foi isso que aconteceu. Então agora o time mudou um pouquinho a cara, mas ainda mantém vários jogadores dos últimos anos que têm tudo para fazer um bom trabalho. Além disso, a equipe reforçou seu elenco dando profundidade, porque a gente via que a equipe dependia muito do Davi, sendo até um refúgio da equipe, que dependeu muito da individualidade dele. Agora ele vai ter a companhia do Paulinho Borassini, que é um jogador que ainda não vive mais seus tempos áureos, mas que tem uma experiência, tem uma habilidade. Se ele entender a função dele na equipe, ele pode ser muito útil nessa rotação, ou até mesmo em algumas ocasiões atuando ao lado do Davi. O Borassini já foi vice-campeão da Liga das Américas com o Bauru, já foi vice-campeão do NBB, depois foi para o Minas e fez um bom trabalho lá em Belo Horizonte. E além dele também, chegou um reforço de peso, que é o Betinho, que veio do Campo Mourão, que foi um dos principais destaques de todo o campeonato na última temporada. Betinho já tinha tido uma passagem excepcional pelo Caxias, depois ele saiu, foi para o Campo Mourão, no projeto novo, ele abraçou, foi o jogador, digamos, da franquia, né? Conseguiu conduzir a equipe uma ótima campanha na temporada regular, infelizmente se lesionou, perdeu os playoffs, a equipe sentiu muito a falta dele. Agora ele chega numa equipe que ele não vai precisar ser a referência, ele pode sim ser a referência, mas ele vai ter outros jogadores para dividir a responsabilidade. Então a gente espera que com esse novo pilar dentro da equipe, a equipe possa assim surpreender e voltar a ter as exibições que ela teve no NBB 8. Bom, além do Betinho que a gente já falou que pode dividir as ações da equipe, a equipe também apostou em dois americanos que têm a sua primeira passagem agora no Brasil, o ala Lester e o ala pivô Nate. Jogadores jovens que chegam aqui para poder desempenhar um basquete diferente do que a gente vê. A gente sabe que o norte-americano sempre traz um aspecto diferente para o jogo. Então são dois jogadores interessantes para se observar ao longo da temporada. Tem a questão da adaptação, mas o talento deles pode falar um pouquinho mais alto, porque a gente sabe do nível técnico do basquete norte-americano. E para fechar o garrafão, a equipe do Alberto Bial trouxe também o pivô Bruno Fioroto, que estava no Vasco, já tem uma longa passagem também pelo basquete brasileiro. Além do Vasco, teve uma boa passagem pelo Limeira e é um grande reforço que vai ser uma peça efetiva da rotação ao longo da temporada. Vale lembrar que o basquete cearense disputou a Copa Avianca, não obteve assim um grande destaque, mas é uma boa preparação eventualmente, já que não tem um torneio regional forte, também não teve nenhum torneio internacional para disputar antes do NBB. O basquete cearense sempre foi de fazer muitas excursões pela Argentina, pela China, mas nessa temporada ele ficou no Brasil e disputou a Copa Avianca mesmo. Bom, dando sequência, a gente vai falar um pouquinho do Minas, uma equipe tradicionalíssima do basquete nacional, chegou a disputar semifinais nos primeiros NBBs, mas que nos últimos anos vem se tornando apenas um coadjuvante. E para saltar de patamar, a equipe investiu muito para essa temporada, trouxe vários jogadores, como dois norte-americanos. Os nomes dos caras são Bill Rush e Rockmore. O Minas teve uma grande experiência com americanos na última temporada, com o Scott Rogers e o Maynard. Os dois saíram e ele tentou repor a altura. Mas além disso, ele também se reforçou muito bem no mercado nacional, com jogadores que tiveram um certo destaque na última temporada e tem tudo para montar um time conciso que parece ser muito chato de enfrentar, como a gente já pôde notar pela Copa Avianca e a grande participação que o Minas teve jogando em casa. São casos dos jogadores. São jogadores experientes, como GG, Aldrey, Teichmann e também o alarmador Jefferson Campos, que estava no Brasília, foi disputado por algumas equipes e acabou optando pelo Minas. São jogadores que podem dar profundidade ao elenco, né? Ela sempre foi uma equipe jovem, agora
mudou um pouquinho o foco, contratou jogadores mais experientes, trouxe americanos, para ver se dá um balanço melhor ali e consiga resultados melhores nessa temporada. A equipe vem frequentando os playoffs, mas não consegue fazer frente às principais forças. Já nas oitavas de final, enfrenta algumas dificuldades com equipes que têm um mando de quadra e acaba se despedindo muito cedo da NBB. O time tem. As peças são realmente interessantes. O Teichmann é um grande pivô. Jefferson Campos, na nossa opinião, foi realmente um dos melhores sexto homens da última temporada. GG foi campeão dos últimos 5 edições do NBB e se ele mantiver escrito, o Minas vai ser campeão essa temporada. E também o Alder, que fez um trabalho muito legal no Cearense. Para fechar o elenco, renovaram com algumas peças que já estavam lá como pivô big e alguns jogadores mais jovens. Bom, aqui a gente colocou, talvez seja até um pouco polêmico e controverso, a gente colocou o Pinheiros nessa lista. O Pinheiros, semifinalista do NBB, deu trabalho pro Bauru na semifinal, o Bauru teve que reverter em 2-0. A equipe que tirou o Flamengo, tinha tirado também o Vasco. É uma equipe que manteve seus dois principais jogadores, a dupla de armadores Desmond Holloway e o Cordeiro Bennett. E em cima desses dois jogadores, ele montou todo o elenco, modificando várias peças, principalmente no garrafão. A equipe na prática fez algumas trocas, perdeu o Renan Lenz e o Teichmann e trouxe o Arthur Bernard e o Marcos Toledo. Mas também ganhou um grande reforço, entre aspas, assim, que é a participação do jovem Ruivo, que foi muito bem na Liga Sul-Americana e também na Copa Avianca e promete ser uma das grandes surpresas desse NBB, já colocando aí, talvez um pouco de forma antecipada, na lista dos jogadores que mais evoluíram, pode ganhar eventualmente o destaque jovem, não sei. Eu sei que as expectativas sobre eles são muito grandes. É interessante ver como o trio ali na armação vai articular, porque são jogadores que são jovens, têm um condicionamento físico muito bom, até em função da idade também, então eles conseguem ter uma intensidade muito alta e isso consequentemente ajuda na rotação, porque sempre vai ter um jogador descansado para levar a bola, para organizar as jogadas, e é um time que por conta disso tem um volume de jogo muito grande, estilo agressivo, mas é um time que cuida bem da bola, não comete muitos erros. Talvez a principal falha, a principal carência da equipe seja na ala, uma equipe que não trouxe grandes nomes para a ala e já tinha essa defasagem na última temporada. E também que não tem um banco assim tão forte. Afinal, a gente está falando do time que tem o MVP da última temporada, que é o Holloway. Mas quando ele está no banco, as coisas mudam um pouco de figura no Pinheiros. Mas é aí que vai entrar o trabalho de César Guidetti, que fez um bom trabalho na última temporada e chegou a ser o comandante da seleção brasileira durante a Copa América e agora é o auxiliar técnico do Petrovic. Encerrando o grupo de equipes que podem surpreender nessa temporada, temos o Vitória. A equipe já fez um ótimo trabalho no ano passado, chegando até as semifinais da competição, onde caiu para o Paulistano, atual vice-campeão do NBB. Nesse ano, a equipe resolveu se reforçar, trouxe alguns reforços pontuais, para quem sabe repetir a mesma campanha ou até ir um pouquinho além. O time manteve o Kenny Dawkins, que foi um dos melhores jogadores do último NBB, e trouxe o americano Nick Okorie. O Nick Okorie já assumiu a responsabilidade na Liga Sul-Americana, comandou a equipe, mesmo que a equipe tenha sido derrotada, ele foi um destaque nos 3 jogos, um volume de jogo muito interessante, e não foi só esse americano que o Vitória trouxe, ele também trouxe o ala pivô Matt Shawn, jogador que teve passagem pela Liga Argentina, um jogador experiente, que já ajudou também na briga ali por rebotes, e falando em rebotes, em garrafão, o reforço talvez de peso, de nome, que a equipe trouxe para essa temporada, foi o pivô, o Murilo. O Murilo já tinha trabalhado com o Regis Marreri no São José. Não à toa ele foi campeão. Refaz isso aí. Não à toa ele tinha trabalhado com o Regis Marreri. Ele já tinha trabalhado com ele. Fala que eu vou falar, pivô Murilo. Tá. O Murilo que tinha trabalhado já com o Regis Marreri no São José. Na ocasião o Murilo até levou o prêmio de MVP do NBB, se eu não me engano, 4. E fez ele fazia parte de um time muito forte do São José e ele acabou coroado com o MVP, então ele já conhece o trabalho do Regis e vice-versa, o Regis dele, então é interessante ficar de olho nessa peça dentro do sistema. O Murilo depois teve uma passagem pelo Bauru e é importante salientar o seguinte, ninguém duvida da capacidade técnica dele. A única questão realmente é a questão física, a parte de lesões, essas coisas. Se ele conseguir se manter bem em alto nível fisicamente, ninguém tem dúvidas que vai ser um garrafão de muito peso e muito difícil de ser batido, talvez até um dos melhores do Brasil lá na Bahia. A questão talvez fique por conta do banco. A equipe se reforçou bem para essa temporada e manteve a base que fez uma ótima temporada chegando à semifinal do NBB 9. Mas na Liga Sul-Americana o que aconteceu é que o banco não participou. Então a gente via alguns jogadores puxando a pontuação, mas não tinha
a colaboração dos companheiros. Casos aí de Renato, de Edu Mariano, que fez uma ótima temporada no passado, principalmente nos playoffs, contra o Campo Mourão e também contra o Mogi. Eles não apareceram nessa primeira fase. É o início de temporada ainda, a equipe está se encontrando, mas eles serão fundamentais se a equipe quiser um pouquinho mais longe. Não sei se repetir a mesma campanha, que foi uma campanha talvez acima do esperado, mas que faça uma campanha digna, uma campanha ali briosa dentro da competição. A torcida espera muito novamente da equipe do Vitória, tem um bom técnico, tem um bom elenco e tem tudo para se ajeitar ao longo do campeonato. Falando talvez em nível individual, se for comparar com as outras equipes, talvez o Vitória fique ainda um pouquinho abaixo. Só que se você colocar uma partida do Vitória contra qualquer outro time do Brasil, ainda mais se a partida for em Salvador, não tem favorito. Vitória joga de igual para igual, pode bater, pode vencer e pode surpreender todo mundo novamente. Bom, gente, então curta, compartilha o vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, no canal do Lucas, da Locomotiva Esportiva, e os vídeos da parte 1 e da parte 3 vão aparecer aqui em cima para vocês curtirem. É isso, um abraço, até mais.